Ganhou-se notoriedade, eu comentei a respeito do assunto aqui, por se tratar do Kiko. Só que existem outros relatos de vários outros brasileiros que acabaram fazendo a mesma coisa e que continuam fazendo isso. Joyce, direto de Orlando, muito boa noite. Ela é testemunha de uma situação como essa e ela vai conversar comigo agora. Joyce, você me ouve bem? Boa noite para você. Ok. Joyce, boa noite. Vamos começar do começo aqui. Boa Primeiro, noite. você conseguiu tomar vacina já não? Consegui, depois de 7 horas de espera. Você ficou 7 horas na fila? Foram 7 horas. Tá, você chegou que horas para ser vacinada? Cheguei às 10h15 e saí às 5h15. E todo mundo está sendo vacinado, independente de. Aquilo que a gente vem falando o tempo todo. Nos Estados Aham. Unidos não importa o seu status, não importa a sua cor, não importa a sua religião. Tá todo mundo sendo vacinado e essa é a ideia Sim. desse governo. E não teve disso. Você chegou, tomou sua vacina. Pronto, foi isso. Sim, aqui em Orlando, na semana passada, que foi quando eu tomei a minha vacina, estavam sendo vacinadas pessoas acima de 50 anos, com exceção desse lugar onde eu vacinei e acho que mais um lugar estavam vacinando qualquer pessoa acima de 18 anos. Tinha acontecido a vacinação lá na segunda, aí a minha sogra viu, me chamou para ir lá, porque minha sogra já está vacinada, mas ela queria que eu fosse vacinar, só que na segunda eu não pude ir. Ela falou, algumas blogueiras anunciaram, né, na segunda-feira e falou assim: "Tá super vazio, não tem carro nenhum, vamos lá". Só que na segunda eu não pude ir. Então na terça de manhã ela me ligou e falou: "Tô passando para te pegar para ir lá, que vai ser super rápido". Eu falei: "Vamos, né". Aí chegamos lá, foram 7 horas de espera. Acho que também justamente porque muitas blogueiras brasileiras aqui da região anunciaram isso na segunda, né. Então, terça-feira era só brasileiro, a maioria das pessoas lá eram brasileiros para vacinar. Entendi. Bom, vamos chegar agora no ponto que a gente tem para discutir aqui. O que aconteceu é o seguinte: eu sei que Sim, esperar 7 horas é muito complicado. sim. Mas assim, a situação que a gente está vivendo agora, eu esperaria 12, se fosse o caso, se a gente tivesse nessa situação de ter que esperar de verdade. Tem gente que espera Uhum, 24 horas para ver show, né? Então imagina para vacinar. Eu acho que vale a pena com você fazer certeza. todo esse sacrifício, tanto que você acabou fazendo. O que Sim, foi que você viu naquele momento? Porque a gente tem a versão, claro, do que foi dito, tá? Em toda a sim. imprensa, enfim. Mas o que foi que você viu no momento para perceber que brasileiros estavam furando a fila? Então, desde o momento que a gente chegou lá, que a gente estava na fila, a fila era muito longa, então, assim, a gente estava praticamente na estrada, aí estava, assim, encostadinho, tipo no acostamento, e passou um tempo, a minha sogra começou: "Olha o pessoal furando fila, olha o pessoal furando fila", ela via os carros, porque tinha 2 mãos, né, mas a fila era só de um lado, e aí Que estavam era no vindo acostamento. carros que era no acostamento, e aí estavam Sim. vindo pessoas, carros do outro lado. E aí de Uhum. lá eles vinham e se enfiavam ali no começo da fila e entravam. Então, assim, vários carros fizeram isso e infelizmente só tinha uma pessoa lá, que era uma moça, para tentar organizar e, enfim, se fosse eu entrava na frente do carro e não deixava entrar. Mas assim, aí minha sogra ficou falando: "Ah, o tanto de gente furando fila, entrando com carro". E aí a gente viu, alguns carros na nossa frente, tipo, sair da fila, a gente não sabe se esses carros que estavam, tipo, alguns carros na nossa frente, se eles saíram e entraram lá na frente, porque não dava para ver muito, ou se eles apenas desistiram, mas teve acho que uns 2 que minha sogra falou: "Olha só, saiu daqui e entrou lá na frente". Uhum. E aí, num dado momento, me deu vontade de ir ao banheiro, eu falei: "Eu vou ter que ir lá". Fui ao banheiro, e aí quando eu fui ao banheiro, era só brasileiro, um monte de brasileiro. E eu também tenho um perfil no Instagram, e aí muita gente me conhece, o povo começou: "Ah, Joyce, 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 Joyce", e aí eu fiquei ali por um tempo conversando com o pessoal, e tentando entender como funcionava e tal, beleza, voltei. Aí, mais um pouco, algumas horas depois, minha sogra tá lá: "Joyce, o povo tá furando fila, o povo tá furando fila". Eu: "Gente, que vergonha, né, que vergonha". E eu já Sim. cansada de estar dentro do carro, a gente achou que ia ser rápido, a gente não tipo, ela levou um pouquinho de água, um sanduíche, falei: "Ah, eu vou lá ver o que que tá acontecendo", porque a gente viu mais carro entrando. Aí eu desci, fui, isso a gente já estava mais pra frente, tinha 2 rapazes, assim, na esquina,
brasileiros. Aí eu fui e perguntei, né, falei: "O que tá acontecendo?" Aí ele: "Ah, o povo aqui furando fila e tal". Aí ele, um bem alto, apontou um carro branco, assim, um carro específico e falou: "Aquele carro branco ali, chegou um carro do lado dele", eu não vi, tá, ele que foi o que ele me contou. Ele falou: Uhum. "Chegou um carro do lado dele e desceu gente e entrou dentro do carro, não, todo mundo que tá lá não estava lá". Eu falei: "Pô, sacanagem, a gente tá aqui desde", tem, sim, Não, não, você na realidade começou a reclamar. Deixa eu só te falar uma coisa, deixa eu só parar sim. um pouquinho, porque é justamente nesse ponto que chega o conflito de informações. Ah, sim, Daqui a ok. pouco você me conta qual foi a atitude que você tomou. Mas vamos parar Tá. agora, porque de qualquer Aham. forma, o Kiko diz? Que eles estavam na fila, que um amigo dele foi fazer também xixi igual você foi lá na frente, só que depois eles voltaram para o carro dele e falaram: vamos ficar todo mundo num carro só, segundo as informações que estão inclusive no UOL, né, falando a Uhum. respeito dessa polêmica toda. Sim. Só que no carro em que ele entrou, que é o rapaz que estava no carro, ele estava fazendo uma live, inclusive. E a Sim, própria live desmente completamente essa história, não é isso? exatamente. Vamos fazer o seguinte, Ninguém a gente s tem um trechinho para mostrar, vamos acompanhar agora, você acompanha comigo e depois você me conta qual foi a atitude que você tomou. Tá. Tá, Joyce, pode colocar no ar, Tony, vamos lá. Olha o álcool, dá o álcool, dá. Dá. Aí, ó. Olha quem tá ali, ó. Olha lá. Toma, já subi. Alô, Pizinhos! Como é que vocês estão? Pois é, nós viemos aqui ver se a gente consegue Olha o álcool, olha o álcool. Aqui, eu tenho também. Gente, ó, tem fome. Eu que. Tô com fome. Tô fome. Hã? Vocês acordaram agora? Lógico que eu Você tô acordou agora. café? Lógico que não. Então, Eu acordei com comida. você, ué. Isso é comida. Acordei com E o passar Daniel. álcool em gel na comida. Ele falou: vamos vacinar! Eu falei assim: ah, velho. Cara, Vamos, né? eu não podia deixar vocês de fora. Assim, Não podia. Eu eu tô, nunca viria sem, pelo menos, ligar. Oh, vamos, pelo amor de eu Deus. tô com medo de verdade. Assim, Ó, a gente tem vou falar um falado negócio pra isso. vocês. Então, Ó, enfim. Paulinha botando massa. Olha que bonitinha. Olha que bonitinha. Dá licença, porque eu não dei abraço desse povo ainda ali. Oh, saudade. Viu aí? Tem uma máscara. Gente, ele é muito alto. E pensa no povo cheiroso. Continua cheiroso. Depois de um ano, continua cheiroso. Depois de quase um ano, né, gente? Tem um ano que a gente Caraca, que bizarro. Nossa, gente. Que ano bizarro, né? Que ano Bizarro, triste. bizarro demais. Gente, povo cheiroso, é alto, é lindo. Nossa, e aqui que vai contar pra nós agorinha. Vida! Já. Devolva a minha fantasia. Deixa eu acordar, não consigo nem falar. Né? Ele não falou, ele foi pro Paulo que tá aqui escondido. Não precisa, viu? Da última vez que vocês estiveram aqui. E aí? Como é que tá as coisas? Chegamos. Manda essa bagaça aí, vai. Olha que delícia. Pode falar besteira igual você fala de madrugada, no nosso pode de dia. De dia não, vai ter Não criança. tem problema não. Vai que tem criança. Sempre tem uma criança. Yeah, and don't leave the car light. Ai, gente, gente, obrigada, chega. Paulinha. Obrigado, Paulinha. Obrigado, Débora. Obrigado. Come, vai. Você Obrigada. não toma café. Não, mas eu não tomo Be café. quick. Sério? Eu também Eu não. de manhã, eu sou Eu bem também ruim de não. comer. Eu também. Agora, em compensação, o resto do dia, meu povo. De noite, então. Madrugada. Yeah, turn Ó, me a Melanie Lima falou: ei, Bahia, me deu na área. Tamo aí, tamo junto, colado com o Dani, com a UP. Como sempre, né? Que delícia. Bom, primeiro, que saudade de vocês, que bom ver vocês aqui. Olha só quem a gente encontrou aqui. No depoimento que ele deu, ele disse que eles já estavam em 3 carros. Eles estavam em 3 carros, né? Ela fala: olha quem chegou. É meio. Desculpa, Kiko. Conheço o Kiko, mandei mensagem, ele não me respondeu. Imagino que ele está dando por encerrado o assunto, não vejo problema algum, mas a verdade tem que ser dita, né? Não parece. Enfim. E aí? O que foi que Sim. aconteceu, Joyce? E aí eu fui e perguntei pra esse cara que estava lá na esquina, né, eu falei assim: "Ah, mas você não fez nada?" Tipo assim,
eu até achei na hora que ele era da organização, ele falou que não era, que era só uma moça que estava lá que era da organização. Aí eu falei, pô, mas é injusto isso. Tipo, eu estava sem comer, tinha muitos carros de pessoas lá com crianças que eu vi, enfim. Aí eu falei, pode deixar, deixa comigo. Eu, inclusive, estava sem celular, meu celular tinha descarregado, minha sogra ficou no carro, que ela estava dirigindo. Depois ela ainda disse para mim que falou pro meu marido, né? Falou assim: ixi, sua mulher tá indo ali, ó. Ela vai acabar apanhando lá, que ela tá indo que nem um soldado. Aí eu fui lá na frente, no começo da fila, que tinha a pessoa organizando, e falei para ela, falei, olha, o pessoal daquele carro ali furou fila, contei mais ou menos o que eu tinha ficado sabendo, que eles tinham furado fila. Falei, não acho justo. Aí ela falou, não, tá certo, não é justo mesmo, qual é o carro? Aí eu fui com ela até o carro. Então, quando eu voltei, eu vi o motorista, eu vi o rosto do motorista, que eu, inclusive, não conheço, não, agora eu sei quem é, né? Mas naquele momento eu não sabia quem era. Aí eu vi o rosto dele e fui para frente, tipo, eu não tenho nada a ver com isso, ela que se vire aí. Fui pro carro e entrei no carro e lá fiquei. E aí Uhum. a gente viu que não, antes de eu voltar para o carro, a gente ainda ficou ali na esquina vendo o que ia acontecer. Aí a moça ficou conversando e eu vi que ela estava tipo meio tipo, tentando entender o que estava acontecendo e eles justificando, mas primeiro, não tinha ninguém rodeando o carro dele, como ele diz, né, que tinham 3 pessoas rodeando o carro e que uma dessas pessoas tinha ido lá na frente falar, porque tinha reconhecido ele. Primeiro que eu não olhei dentro do carro, segundo que se eu tivesse olhado, eu sinceramente não teria reconhecido, não sei quem é de verdade, tipo, quando eu era adolescente, sei, conheço, já ouvi falar do KLB, mas não sei quem é. Se eu ver na rua qualquer um deles, eu não sei quem é. Mas enfim, o que importa é que eu não olhei dentro do carro. E mesmo que fosse o Papa, tá furando fila, eu iria dedurar sim, para mim não importa. E aí foi isso, aí voltei, depois disso, veio uma outra pessoa que eu acho que era o segurança, foi lá conversar com eles também. Eu voltei para o carro, passou acho que alguns minutos, eles começaram a reorganizar a fila, acho que de uma forma para tentar não entrar mais carros, não tentar furar, né, mais fila. E aí ficou nisso, eles acabaram vacinando, o segurança passou pelo meu carro, eu falei: "E aí, o que que virou?". Aí o cara falou essa versão que ele falou, né, falou assim: "É, ele disse que estava só 8 carros atrás, e aí ele saiu do carro e foi para o carro da frente. Fica tranquila, moça, que todo mundo vai vacinar, tem vacina para todo Uhum. mundo". Mas, tipo, o problema não é a questão de ter vacina para todo mundo. O meu marido mesmo teve que sair um pouco mais cedo do trabalho, ele estava trabalhando fora da cidade para poder pegar as minhas bebês no berçário. Se essas 2 pessoas não tivessem entrado na frente, não só essas 2, né, porque entrou muito mais gente na frente. Quer As dizer, na pessoas realidade poderiam não, ter não é uma saído mais cedo? discussão, Joyce, não é uma Não, discussão sobre o Kiko do KLB. A discussão é não. brasileiros furando Sim, a fila da vacina. E não só exato. brasileiros, porque eu imagino, a gente está falando aqui porque você realmente está dizendo que só tinha brasileiro lá, quer dizer, tinha Só. muito brasileiro, né? É, E aí a gente fica assim, eu imagino que outras pessoas também devem ter feito isso, que eu acho uma tremenda falta de sim, educação, né? É uma falta de educação, uma falta de empatia, inclusive, já que a palavra desses últimos 2 anos tem sido empatia, com quem está lá, como você mesmo disse, com a aguinha, com um sanduíche, às vezes até sem comida, segurando para fazer xixi também, porque imagina, se você está sim. sozinho no seu carro, você não tem como fazer. Como é que você vai fazer? Vai Não sair da tem. fila e perder o seu É, lugar? Não dá. Né? sim. Então, eu imagino que é E bastante complicado. No fim das é. contas, houve uma situação que as autoridades em Orlando mudaram completamente agora o esquema de vacinação, né? Eu ouvi falar que teve um outro horário que deu até polícia por causa de outros 4 carros que furaram a fila. E esse horário eu não vi. E o que eu fiquei morrendo de vergonha também, tinha um casal, era um senhor e uma senhora, hispanos. E aí a senhorinha virou para mim: "É brasileiro, né, que tá furando a fila?". Eu sabia que era brasileiro. Nossa,
Eu É falei, complicado. brasileiro furando a fila. Aí o que aconteceu foi o seguinte, durante toda aquela semana ia acontecer essa vacinação para qualquer pessoa acima de 18 anos e cada dia ia Uhum. ser num endereço diferente. Então, como eu falei, como eu tenho um perfil no Instagram onde eu dou dicas, informações sobre os Estados Unidos, o que eu fiz? Cheguei em casa, fiz uma live falando como tinha sido, até falei sobre isso, falei, gente, não fura fila, pelo amor de Deus. Até então não sabia nem quem era, né, as pessoas dentro desse Uhum. carro. E expliquei como ia ser, orientei para o próximo dia o pessoal ir lá. Quando foi no outro dia de manhã, vários dos meus seguidores me mandaram mensagem: Joyce, eu estou aqui, infelizmente, eles não estão deixando vacinar, voltaram ao protocolo anterior, só quem tem acima de 50 anos, porque diz que ontem deu muita confusão no outro endereço. E aí, Quer assim, dizer, essa frase, eu ouvi essa frase, deu muita confusão no outro endereço com brasileiros. Isso é verídico ou isso não é verídico? sim, sim, Incluíram porque a palavra brasileiro também? Porque eu soube que as autoridades. Não adianta, ó. O prefeito, é, o Jerry Demings, ele é conhecido da comunidade brasileira, ele tem um apoio da uhum, comunidade brasileira e ele adora os brasileiros. O Jerry Demings é alguém uhum, que é assim incrível, eu já conversei com ele, já entrevistei a Val Demings, ela é, na realidade agora ela é senadora, né? É senadora, ela ainda é deputada, se eu não me engano. E a Val Demings é alguém extremamente simpática e também simpática à causa dos imigrantes também, brasileiros, todos eles. Mas ela vai no sim, Brazilian Day, ela visita. Agora, é um papelão absurdo. Orlando é praticamente uma cidade brasileira, se a gente for pensar. sim, Então, passar por uma situação como essa é vergonhoso. Você vê, aquilo que eu é, acabei de falar aqui em Utah, tá todo mundo indo vacinar no seu horário. Eu fui tentar chegar 15 minutos mais cedo 15 minutos não, eu queria chegar 1 hora mais cedo, para dizer a verdade, aqui no hospital por conta do meu horário de trabalho. uhum, Eu liguei para saber, posso chegar? Eles falaram assim, não, 15 minutos. Não tem por que o senhor chegar 1 hora mais cedo, porque é cada um no seu horário. Beleza, cheguei no meu horário, 15 minutos, fui lá receber a vacina, pronto, mais 15 minutinhos e ir embora. sim, Não é? é. Joyce. Algumas seguidoras relataram para mim que Uhum, sim, que eles falaram lá que tinha tido muita confusão com o brasileiro, mas como não foi falado para mim, eu não posso afirmar, né, mas uhum. algumas seguidoras me falaram sim, que eles informaram que não ia mais vacinar por causa da confusão que tinha, porque tinha dado muito mais gente do que eles esperavam e por causa de tanta confusão que os brasileiros tinham feito. E detalhe, viu? Tiveram muitas pessoas que não conseguiram vacinar naquele dia, que eu também tive É esse relato que de é o várias problema. seguidoras falando: ai, a vacina acabou 3 carros antes de mim, 2 carros antes de mim. Ou Putz, seja, se todo esse pessoal não tivesse furado fila, de repente essas teria pessoas dado que para tinham todo mundo. chegado lá mais cedo teriam conseguido vacinar. Então, é injusto. É injusto com quem Uhum. chegou lá. Teve gente que chegou lá às 7 horas da manhã, 7h30, 8 da manhã, Sim, sim. né? Joyce, Então, bom, primeiro, antes de qualquer sim, coisa, muito obrigado por você ter vindo aqui para explicar justamente a situação. Eu fico muito feliz porque é aquela coisa, quando a gente tem a verdade do nosso lado, a gente não tem por que se esconder atrás de um teclado. É muito sim, mais tranquilo a gente fazer dessa forma. E você já tinha dado a sua cara a tapa há algum tempo, né? E é aquela história, só quem viveu sabe, né? Então você estava lá, muito obrigado mesmo. Eu queria aproveitar para que você falou que você tem o seu Instagram, é Joyce, como tá no seu nome mesmo, né? é Joyce Joyce, de Pardi, Joyce de Pad, tudo junto. Você vai encontrar a tudo Joyce no junto. Instagram também, se você quiser conversar com ela e tirar suas dúvidas também sobre Orlando, que aliás é uma cidade maravilhosa para você que gosta dos parques, etc. E você sabe do restante também que a gente fala sempre. Joyce, obrigado, muito boa Sim, noite, tá? obrigada, boa noite. Até a próxima. Bom, deixa eu aproveitar para ler alguns comentários aqui. Você que mandou comentário para a gente, então vamos lá. Karine da Silva Pereira, Paulo Sérgio, boa noite. Gosto muito como você faz os comentários, muito bom e com sinceridade. Vicente, cidade de Tupã. Tupã foi onde nasceu a minha mãe lá em São Paulo. Olha só que legal. Gaia Fagundes, boa noite, Paulo. Tamo juntos todos os dias. A Mulher Safadinha está quase vendida. É isso? O nome da música? Mulher Safadinha é o nome da musiquinha. Carlos Viana Feitosa, boa noite, Paulo, que Deus te abençoe. Mas que vergonha se isso realmente for verdade. A gente trouxe uma testemunha para mostrar para você, Carlos, que na realidade aconteceu. Mônica Fialho, e por causa de pessoas desse tipo que somos olhados como malandros lá fora, foi no débito essa vergonha, incluso taxa?
Suzel Ribeiro, é só dar a senha para as pessoas que aí não entra. EMS, boa noite, PS. Infelizmente, velhos hábitos, esse é o jeitinho brasileiro. A Mônica Fialho diz assim, quem é o Kiko na fila da vacina? É o fura-fila, kkkk, foi o que ela escreveu aqui. O Augusto é Sabrina, também dando boa noite aqui pra gente. Obrigado, Augusto. Augusto foi vacinado hoje, né? Sofreu lá, aí deram para ele ficar tranquilo um band-aidzinho da Mini, aí ficou mais feliz. Leia Calbo também dando boa noite aqui pra gente.